Olá a todos, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Coast to Coast Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e neste programa recebemos o Henrique Silva, o representante dos Houston Rockets nesta temporada. Olá Henrique, estás pronto para falar sobre a tua equipa e os mais recentes acontecimentos? Olá, Clara. Antes de mais, eu quero agradecer pelo convite feito. Eu confesso que não estava à espera. E fico, acima de tudo, orgulhoso por estar a representar a franquia de Houston. E eu confesso que foi por coincidência que calharam os Rockets no episódio 13, não leves a mal. Sem problema. Se começar por perguntar em que contexto começaste a apoiar os Houston Rockets, tens alguma história em particular para contar aos nossos ouvintes? Eu comecei a apoiar os Rockets relativamente há pouco tempo, sinceramente. Foi há poucos anos. Foi quando eu comecei a acompanhar mais a NBA e não só ver highlights dos maiores jogos ou a acompanhar pelas redes sociais, como se costuma dizer. Mas eu tenho, pronto, uma história do dia em que comecei de facto a apoiar a franquia, que numa noite de madrugada estava a ver televisão e estava a dar um jogo da NBA na Sport TV e penso que eram os Rockets contra os Suns ou os Celtics, não consigo precisar ao certo. E como já conhecia o James Harden, por ser uma figura mediática de campeonato, já tinha sido notícia em Portugal, reconheci-o, mas o motivo pelo qual quis conhecer mais sobre a franquia e querer ver e consumir mais acerca do jogo foi o Chris Paul, não há palavras para ele, é um jogador muito inteligente, sabia lançar, sabia infiltrar, tinha uma tomada de decisão acima da média e, acima de tudo, a magia que ele transmitia quando tinha a bola na mão, uma série de fatores pelos quais fiquei cada vez mais fã dele, acima de tudo, mas também fã da franquia, ou seja, quis conhecer mais da franquia em si e também da NBA. A partir desse jogo foi só consumir conteúdo dos Rockets, seja nas redes sociais, ver os jogos todos ou quase todos, e foi assim que me tornei fã do Houston Rockets. Confessaste que foi há pouco tempo que começaste a ver a NBA e os Rockets, mas Sim. tens algum jogador nesse período, falastes do Chris Paul, mas tens algum jogador durante estes anos em que viste os Rockets que sejas mais fã? Pronto, dos que eu vi como comecei há pouco tempo, não há assim tantos jogadores para escolher, mas eu sinceramente não consigo não escolher James Harden, apesar de lá estar, também ter gostado imenso de ver o Chris Paul. Mas o James Harden porque era um dos melhores, gosto ou não do estilo dele, ele é uma máquina de fazer pontos, mas também por aquilo que representou para a franquia. Foram cerca de 8 anos, penso eu, em que ele, quando veio de OKC, em que ele cresceu connosco, tornou-se um dos melhores jogadores da liga e principalmente por nos ter feito acreditar e sonhar com o campeonato em 2018, que eu ainda continuo a acreditar que se não fosse a lesão do Chris Paul, tínhamos acabado por chegar à final contra os Golden State Warriors e teríamos ganho o campeonato aos Cavs na final. Eu, como tu sabes, e toda a gente que ouve o podcast sabe que eu sou adepta dos Warriors, e eu própria nesse momento achava que quando os Houston chegam àquele período de jogos consecutivos a vencer, eu acreditei que estava tudo feito para os Houston Rockets seguirem em frente, porque estavam a jogar melhor, tinham uma equipa muito mais coesa e apesar dos jogadores não jogarem juntos há muito tempo, notava-se ali um espírito de equipa muito grande criado pelo Chris Paul. Porque toda a gente sabe que ele é um líder que muda Tem essa completamente os capacidade, franchises. sim. E aquela lesão estragou tudo. Porque provavelmente seria o terceiro título dos Rockets. É capaz, porque lá está, aquilo foi no jogo 5, salvo erro, e estava Sim. 3-2 para nós. Depois, nos últimos 2 jogos, sem Chris Paul, é claro que a tarefa ficou. Se já era difícil de ultrapassar os Golden State, porque lá está, são os Golden State, pelos títulos que tinham ganho, pelo plantel que tinham, se já era difícil, a tarefa ficou ainda mais difícil. E penso que essa lesão foi um fator determinante nessa série. E tu falaste que quando começaste a ver os Rockets consumiste muito conteúdo, então também te perguntava do que tens visto, se tens algum jogador favorito do passado. E lá está, é difícil não dizer o Hakim.
por tudo o que representa para a franquia, pelos 2 títulos, por ter sido um dos melhores jogadores da história da NBA e, no caso, o melhor dos Rockets, por tudo o que ele representa, porque lá está, se não fosse ele, eu acho que não teríamos aqueles 2 campeonatos. E penso que do passado é o meu favorito. De quando comecei a ver era o James Harden. Lá está, são 2 dos melhores da história dos Rockets, na minha opinião. Eu, quando me lembro de Houston Rockets, lembro-me do Gerald Green, que foi um jogador que me Sim, marcou sim. bastante com a camisola. Não foi por ser o melhor jogador, mas era uma grande cara da equipa. Eu acho que quem vê mais NBA lembra-se do concurso de Exato, e fundanças ele dele como e era grande. é da Sim, cidade exato. de Houston, já cá esteve, depois tornou a sair e voltou, penso que há 2 anos, ele teve cá outra vez. E relativamente ao Green, eu fiquei apresentado que uma vez estava a ver um jogo em 2018 e penso que foi contra os Suns, em que na última posse era bola para nós. E ele vai até ao canto e encesta um triplo e mete o jogo. Foi um buzzer. E isso Sim. aí, pronto, um adepto que ainda não conhecia bem o plantel dos Rockets, da NBA em si, fiquei logo apresentado para o jogador que ele é e para o que representa também para a franquia. E que apresentação, porque eu acho que um buzzer beater deve ser é como um gol aos 90 minutos no futebol. Exatamente, É, exatamente. é logo uma emoção É logo enorme. uma pessoa fica muito emocionada com aquela energia toda e lá está, deu-nos a vitória, foi um lançamento importante para ele e para nós também. E agora neste plantel que ficou depois da trade, que vamos falar mais à frente, que é o que toda a gente quer ouvir falar, mas tens algum jogador favorito agora? De momento considero ter um jogador pelo qual torço mais e ele veio este ano, que é o Christian Wood, que chegou na Free Agency, que é um dos principais candidatos a Most Improved Player, na minha opinião, e que eu tenho adorado até agora. É bom a defender, é bom infiltrar, é bastante completo e não só e também fisicamente. Mas queria também deixar uma menção honrosa também para o PJ Tucker, que já está na franquia há uns 2, 3 anos, salvo erro, e também gosto imenso dele. Por exemplo, eu ia falar mais à frente do Christian Wood, porque a partir do momento em que o jogador favorito deste podcast se lesionou, o Markel Fultz, eu acho que estou a torcer pelo Christian Wood para ser o melhor, o Most Improved Player. Mas também acho que também tens muita competição para esse lugar, mas eu acho que o Wood neste momento parte na frente. E É um dos depois, principais candidatos. Sim. sim, e depois de ter lido a história dele de vida, que a namorada deixou depois de não ser draftado, e a história de superação, eu acho que toda a gente tem um carinho especial por Christian Wood neste momento. Exato, toda a gente, lá está, depois dessas histórias, toda a gente acaba por torcer para que ele renda e lá está. Acabou de chegar agora aos Rockets e no ano passado não estava a ter tanto desempenho como está a ter agora. E agora ele vai ter de assumir o lugar, principalmente porque o John Wall está lesionado. Ele já no último jogo contra os Spurs foi ele que fez 27 ou 28 pontos, fez um grande jogo contra os Spurs e se não fosse ele também não teríamos ganho este último jogo, que foi agora. E agora vamos passar para o tema que está na ordem dos dias, porque é inevitável falar sobre ele. James Harden deixou os Rockets há poucos dias e juntou-se à super equipa do Oeste, os Brooklyn Nets, que foi numa troca que viu envolvida 4 equipas, além dos Rockets e dos Brooklyn Nets, também os Cleveland Cavaliers e os Indiana Pacers. E num comentário mais geral, o que é que achaste desta trade? Eu, no fundo, acabei por ficar contente com a trade, apesar de se calhar ter preferido ver o Ben Simmons e o Tyrese Maxey em Houston, dos Sixers, mas entendo que esta troca poderá ser mais favorável a longo prazo, dependendo dos drafts em si. Lá está, como recebemos os 4 picks swaps, vai depender bastante lá está, dos drafts e se fosse a trade com os Sixers já teríamos mais um presente já mais assegurado e também um futuro, porque lá está, vinha um rookie que na minha opinião eu gosto dele,
e teria futuro aqui em Houston. E o Ben Simmons também é novo e também teria e já tem. Já nem é Já preciso tem falar sobre ele, créditos, toda a já gente tem o créditos conhece. na liga. Exatamente. E também não te esqueças de Matisse Thybulle, que apesar deste ano Sim, não sim, ele estar. esteve para vir. Sim, também esteve e também é um jogador que eu sei que também gosto muito dele, mas é um jogador que defende bem e que também quando é pedido para atacar e para marcar uns triplos também está lá sempre. Apesar deste ano não ter Exatamente. começado muito bem. Claro, mas era sempre mais uma peça, e principalmente Exato. defensivamente, que é onde também temos falhado este ano. Uh, claro que viria a ajudar. Quem é que achas que ficou a ganhar na realidade? Eu acho que as tripas de Brooklyn não contam nesta equação. Olha, mas vão ficar a ganhar, de certeza. Também acho que sim. Mas entre os Brooklyn Nets e os Houston Rockets, eu penso que nós acabamos por sair a ganhar, porque eu considero esta jogada dos Nets bastante arriscada. Eu acho que não existe um meio termo, ou corre muito bem ou corre muito mal. Com aquele trio, o KD, o Harden e o Kyrie, caso resulte, podem ganhar 2 campeonatos. Onde é que anda o Kyrie, sabes? Não faço a mínima ideia. Ele parece andar meio perdido, mas terá de ser algo para, dentro dos Brooklyn Nets, eles lá resolverem, porque é sempre uma peça importante para a franquia e para uma futura conquista dos Brooklyn Nets, eu não sei. Só com aqueles dois, não sei se será possível. O Kyrie é sempre uma peça importante, não só pelo que já conquistou, mas pelo que ainda vale agora. Eu penso que os Brooklyn Nets, se quiserem ganhar o campeonato, terão de fazer alguma coisa em relação a ele. E principalmente eu tenho um bocado de pena do Steve Nash, porque de repente todos sabemos que de repente caírem 3 superestrelas num treinador que começou agora a carreira, eu acho que não deve ser nada fácil gerir 3 egos completamente diferentes. Eu acho que no meio disto o Kevin Durant acaba por ser o mais calminho deles todos. O mais calminho, exatamente. Lá está, e era isso que eu ia dizer. Se o Steve Nash não conseguir gerir aqueles egos todos, porque querendo ou não, existem sempre egos, são 3 superstars. E lá está, mesmo que possam eventualmente não ser campeões, pode não ser a culpa dele. E lá está, se não forem, os Nets ficarão com um futuro mais hipotecado. O futuro rebuild vai demorar a chegar a Brooklyn, devido às 3 picks que eles mandaram. Penso que foram 3 eles. Sim. E imagina só Oladipo, de Marcus Cousins e John Wall saudáveis há digamos, 4 anos atrás, talvez. Seria um trio dominante na liga, mas chegam os 3 a Houston numa fase menos boa devido às lesões que todos tiveram. Mas o que é que achas que vai acontecer com o Oladipo nos Rockets? Eu sinceramente eu penso que ele vai ser trocado. Eu tinha lido uma notícia que ele queria ir para os Miami Heat. E quanto a essa questão, lá está, se fosse há 3, 4 anos antes das lesões, teríamos e já temos, né? Mas claro que com as lesões eles ficam sempre mais condicionados. Sendo que o John Wall, desde que regressou, ninguém sabia como é que ele ia regressar, se ia estar bem, se ia estar mal. Eu penso que, lá está, ele ainda tem aquela velocidade de explosão característica a que já nos tinha habituado e já demonstrou isso e espero que continue assim. O problema também acaba por ser a consistência dele, se conseguirá fazer isto ao longo de uma época, se vai lesionar mais alguma vez, apesar de que ele está agora lesionado. Mas lá está, se fosse há uns anitos, eu sinceramente não me importava, honestamente. Eu acho que ninguém se importava, sinceramente. E James Harden chegou a Brooklyn e começou logo por dizer que é um líder, um colega e um jogador de elite. Não exatamente por esta ordem, mas fica a ideia. E tu ficaste aliviado por te veres livre do jogador que, incluindo a mim, me desiludiu imenso? Eu acabei por ficar, já que eu no próprio dia até estava desejoso que ele saísse para terminar este drama todo de ele querer sair e causar instabilidade na franquia e permitir ao plantel aquela união que já faltava há algum tempo e acho que esta vitória contra os Spurs, sem o James Harden, veio ajudar nesse aspecto. Só conseguiu demonstrar que mesmo tendo o Daniel House Jr.
e o John Wall lesionados, mesmo não é só com jogadores da rotação, mas tínhamos o Jason Tate, o Sterling Brown, que jogaram e foram das principais peças nessa vitória. E penso que só veio demonstrar, com ou sem ele, que conseguimos vencer na mesma. E o comportamento dele neste processo todo não me pareceu o melhor não me pareceu tão adequado, a forçar a saída, a desrespeitar um treinador que tinha acabado de chegar e que é o primeiro trabalho dele como head coach. E o que é Não que só os jogadores. não estava no Diz. programa, mas o que é que tens achado do Silas? Eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer. Eu ainda vejo alguns problemas coletivos nos Rockets, ainda tentam lançar muito de 3, pouco jogo interior. As transições defensivas ainda estão lentas, mas isso também é um trabalho para ele, porque lá está, o plantel ainda não está 100% fixo. Tem havido também sempre alguém lesionado e a jogar, como neste último jogo, jogou o Wood, o PJ Tucker, mas também jogaram mais jogadores da rotação e assim para consolidar processos acaba por ser mais difícil. Penso que essa avaliação é mais para daqui a um tempo. Tanto que, Exato, pronto, ainda é muito não cedo. chegou esta época ainda, sim, sim. E agora, recuando um pouco ao final da época passada da bolha, os Rockets tinham duas bombas nas mãos, que era James Harden, de quem já falámos muito e não nos vamos alongar muito mais, mas também tinhas o Russell Westbrook. E depois destas saídas, acreditas que o franchise vai finalmente mudar de paradigma? Ou seja, talvez apostar mais nos jovens e no draft? Eu penso que sim, eu acima de tudo encaro este ano como um ano de transição, onde passamos Um ano zero. exatamente, onde passamos do tão chamado e criticado small ball do Mike D'Antoni para o Stephen Silas. E penso que já começamos a rever o necessário para elevar ainda mais o nível da franquia. Então lá está, aquele monte de picks da trade do Harden, e já a começar a consolidar o núcleo do futuro da franquia, ou seja, o Christian Wood, o Jason Tate, que é um rookie, o Sterling Brown, e estes todos ainda têm 25 anos, ou seja, ainda têm mais uns poucos de anos para dar aos Houston Rockets. Depois, lá está, ou poderemos usar estas picks numa troca por uma superstar, ou então esperar que corra o melhor possível no draft. Ou Porque lá esperar está. que o Casey as roube? E quanto à saída do Westbrook, eu penso que foi positiva para a franquia, porque ele acabava por ser também um problema da equipa, e trouxemos o John Wall, que como eu já disse há bocado, não sabíamos como é que ele ia aparecer em Houston, após 2 anos sem jogar, mas para já, ele parece-me que ele continua com a mesma velocidade, a mesma explosão, principalmente para infiltrar, para passar, etc. E agora, continuando na saída desta temporada, na data em que estamos a gravar este podcast, os Houston Rockets têm um recorde de 4 vitórias e 6 derrotas. E o que destacas positivo e negativamente na equipa até o momento? Eu positivamente acabo por destacar mais o individual, que é o Christian Wood e até o Jason Tate. Um que foi um roubo da Free Agency e outro que é um rookie que é destemido, não tem medo para ir para cima dos adversários, tem uma boa tomada de decisão. E negativamente, ao longo dos jogos, pelo menos até agora, é notório um cansaço nos jogadores, ou seja, eles começam o jogo com energia, mas ao longo do jogo acabam por acusar o cansaço por conta Não das achas que, lesões. não achas que isso também pode ser um bocado mental também? Devido ao toda a pressão que a equipa tem tido nos últimos tempos mediáticos? Exatamente. E lá está, eu penso que sem o James Harden irão estar menos olhos postos em Houston, o que vai dar mais tempo para respirar, para pensar. Uh, e lá está, sem esses olhos, porque lá está, tendo ou não a franquia que tem o James Harden, é óbvio que vai ter sempre alguns olhos em cima, porque é um dos melhores jogadores da liga e ele está sempre, pelo menos aqui, estava sempre em destaque. E dá mais algum tempo para pensar. E também por causa das lesões, porque lá está, ainda agora no último jogo tínhamos como eu já disse, o John Wall e o Daniel House Jr., e quem teve de assumir foram os jogadores da rotação, ou seja, acabavam por jogar mais tempo e nos próximos jogos também
também penso que será assim. E agora passamos para uma rubrica que eu criei há pouco tempo no podcast, mas acho que também tem um pouco de piada, que é, se fosse o dono do franchise, além de seres dono de uns valentes milhões de euros, não é? Tinhas mudado algum rumo de acontecimentos dos últimos anos dos Rockets? Eu penso que sim. Eu lembro-me que em 2018, quando o LeBron James foi para os Lakers, houve um rumor de termos tentado que ele tivesse vindo para Houston. Falou-se muito na relação dele com o Chris Paul, de eles serem muito amigos e que poderia ajudar na vinda dele para Houston. E eu penso que se fosse o dono do franchise, se conseguisse, porque é óbvio que não é certo, numa situação hipotética, que o teria trazido para jogar com o James Harden e com o CP3. Ficaríamos com o salary cap mais apertado, porque são jogadores que recebem muito. Mas lembro-me que na altura dava se trocássemos o Eric Gordon, o PJ Tucker e mais um outro jogador. E eu, como sou muito fã do LeBron, é um jogador favorito da liga, considero um dos melhores de sempre. É claro que adoraria tê-lo na franquia, e quem sabe se não teria corrido bem e teríamos sido campeões depois de 2018, até cá. Eu acho que toda a gente queria ter o LeBron, por muito que não se gosta do LeBron, porque há muita gente que Exatamente. não se sabe muito bem como não gosta do LeBron. Eu acho que também é um pouco o ego das lendas de todos os desportos. Tem que haver sempre alguém que o odeie muito e é isso que também os traz ao de cima. Como tens muitos casos desses, mas o LeBron é sem dúvida, para mim é o segundo melhor de sempre. Talvez no futuro eu possa mudar esta afirmação, mas vamos ver no futuro. Sim, o LeBron é superlativo. Ele ainda agora que está na 18ª temporada, ele tem lugar em qualquer franquia da NBA. Isto é impressionante. E mesmo assim ainda continua a ser um dos melhores da liga atualmente. Ou seja, ele tendo vindo em 2018, obrigadamente, ainda teria mais uns anitos para dar e penso que com aquela equipa, o James Harden, o Chris Paul, que poderíamos ter chegado ao tão querido campeonato. E agora, queres tentar prever o recorde dos Rockets no final desta temporada? Acreditas que ainda vão a tempo de se qualificarem para os playoffs ou pelo menos jogarem no play-in? Eu sinceramente acho difícil. E espero que seja maior que este recorde que vou dizer, mas aposto talvez num 38, 34, porque houve uma redução de jogos para 72, não foi? Sim, sim. Exatamente. E penso que lá está, ainda se jogaram poucos jogos, ainda não temos o plantel fixo, ou seja, ainda podemos trocar o Oladipo, outros jogadores. Estamos a perder um pouco da carruagem dos playoffs, mas ainda temos bastante tempo para dar a volta e penso que poderemos ficar eventualmente num 8º lugar, por pouco, e na pior das hipóteses, jogarmos no play-in. Vai ser difícil, mas eu penso que temos a qualidade e também o plantel, porque lá está, temos um roster profundo se tivermos toda a gente disponível, se não formos afetados pelas lesões. E pelo Covid, porque cada vez mais as equipas perdem jogadores. Há quem ache que até a Liga pode parar novamente durante 15 dias ou mais para tentar travar os casos de Covid nas equipas. Até ontem tivemos o Karl Anthony Towns a dizer que estava com Covid, ele que já foi muito afetado na família e agora é ele que está infectado. E tu achas que a Liga vai parar ou achas que ainda não é tempo disso? Eu sinceramente, eu, eu acho que é difícil, porque agora no início da época não se vai fazer uma bolha como se fez nos últimos jogos, porque lá está, daqui até aos playoffs ainda é muito tempo e ainda há muito jogo para se jogar. E eu penso que lá está, só se fazendo assim uma pausa de 15 dias, se houverem mesmo muitos casos de Covid-19, porque senão duvido mesmo que a Liga faça isso. Porque há sempre muitos jogadores para jogar ainda, mas é sempre um risco. Se um jogador estiver infectado, poderá contaminar o que está à sua volta, fazendo com que se adie ainda mais jogos, porque já foram alguns Tive, adiados. Tiveste o caso do Seth Curry, que só soube do resultado no banco, e isso é um pouco assustador, Exatamente, isso porque isso é um estavam os risco. jogadores ao lado, é muito assustador, Poderia ter porque. contaminado não só os jogadores, como o E acho que treinador, toda a gente infectou à sua volta. alguns, mas Exatamente, vamos ver como é que exatamente. corre.
Exato, é esperar para Agora, ver. Nós a falar em situações hipotéticas, tanto poderão haver a partir de agora muitos casos, o que fará a Liga parar por um determinado período de tempo, como até poderá ficar mais controlado e ficar sempre sem interrupções. exatamente. E agora, para terminar, eu perguntava-te, no final da temporada, quem vai vencer o troféu Larry O'Brien? Eu sinceramente penso que os favoritos continuam a ser os Lakers. Claro que existe muita expectativa em relação até aos Bucks, porque lá está, em playoffs não têm o mesmo rendimento que na temporada regular, mas principalmente em relação aos Nets. Nunca sabe como é que irá funcionar aquele trio, mas do lado do Oeste temos a melhor dupla da NBA, com dois do top 3 ou top 4 da liga que se complementam muito bem. Os Lakers neste ano melhoraram ainda na off-season com a chegada do Schroeder e do Harrell, e mesmo em termos coletivos, jogos que eu vi contra o Houston, parecem de facto a melhor franquia da NBA e penso que conseguirão eventualmente o bicampeonato. Obrigada, Henrique, por este bocadinho. Espero que tenhas gostado de estar presente aqui no Coast to Coast. Muito E, obrigado, claro. e também agradeço a todos os que nos ouvem todos os episódios. Agradeço imenso o carinho que têm dado ao podcast. E para a semana há mais um episódio do Coast to Coast. E quem sabe não será a tua equipa a ser falada. Até à próxima. Downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining!